Graça e paz, amada igreja. Mais uma oportunidade, né, de estar aqui desfrutando um pouquinho do que Deus reservou para mim, para a tua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Hoje eu estou aqui representando a minha organização missionária, que é a MCM Jovem. E desde já eu agradeço a oportunidade, né, a confiança do meu pastor, da liderança da minha igreja, da minha outra coordenadora, né, que é a Jéssica. Então eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui levando a palavra através das redes sociais. E eu quero convidar você que está aí assistindo neste momento, para estar neste momento orando comigo, né, intercedendo, para que esta palavra possa alcançar vidas e falar ao teu coração assim como ele falou com o meu. Então eu te convido a fechar teus olhos e orar comigo neste momento. Assim oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que Tu tem concedido, Senhor, ao Teu povo, né, de desfrutar dos ensinamentos da Tua palavra. Senhor, fala da maneira que Tu queres a cada coração, Pai. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas seja as Tuas palavras, Senhor, como sementes que vão cair em terra fértil, Senhor, e eu creio, Senhor, frutificar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, pelos Teus livramentos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia. E eu tenho certeza, Senhor, que tudo que vai ser falado aqui tem um endereço. E eu creio, Senhor, no Teu agir, né? Eu sei que Tu fala de maneira diferente com cada pessoa. E eu creio que este é um momento de aprendizado. Este é um momento que Tu vai falar, Senhor, com o Teu povo, para que, Senhor, possa se cumprir aquilo que Tu designou para cada vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a nossa igreja ela tem um tema, né? Esse mês agora de agosto a gente está trabalhando quando a igreja ouve a voz de Deus. E eu quero te convidar, né, a pensar sobre esta pergunta. Quem é a igreja? Quem é esta igreja que precisa ouvir a voz de Deus, né? E eu quero te dizer que essa igreja sou eu, essa igreja é você. Uma igreja com falhas, uma igreja pecadora, uma igreja que está longe de ser perfeita. Mas é uma igreja que eu creio que, assim como diz a sua palavra, quem for limpo, limpe-se mais. Tem sido uma igreja, né, que tem buscado crescer e se alimentar da palavra de Deus, né, buscando a santidade, para que um dia seja uma noiva limpa, sem mácula e seja apresentada diante do seu noivo. Então, esta igreja, neste momento, né, pode ser amanhã, na tarde, na noite, eu não sei qual horário você vai estar assistindo esta devocional, mas essa igreja que precisa ouvir a voz de Deus é eu e você, né, para que os nossos dias aqui, né, dessa missão que Deus nos enviou, né, de pregar a sua palavra, sejam dias vitoriosos, né, com Cristo Jesus nas nossas vidas. Então, meus amados irmãos, eu anotei alguns tópicos aqui na mensagem e, a princípio, eu queria que você prestasse bem atenção aqui no que eu vou estar falando. Né? Eu li um certo texto e eu resumi aqui para uma melhor compreensão minha, né, e uma melhor compreensão para quem vai estar assistindo esta devocional. Aí eu queria que você parasse para pensar. Quando uma mensagem, né, a gente quer ouvir uma mensagem, a gente quer receber uma mensagem, seja no rádio, na televisão, né, seja no WhatsApp, que alguém vai mandar um áudio para você. A gente precisa de uma conexão, seja essa conexão com a internet, né, se a gente quiser assistir um culto ao vivo, a gente precisa estar conectado na internet, seja por meio de um rádio que a gente quer escutar uma pregação, precisa estar sintonizado, né, ligado ali, além da energia, sintonizado o número exato da rádio, né? Se a gente quer assistir uma pregação no canal, né, um canal de TV, a gente precisa sintonizar o canal. E, meus irmãos, não é diferente na minha e na tua vida. Como igreja, né, nós precisamos estar sintonizados. E qual é o canal que a gente precisa estar sintonizado? O canal do céu, né? O canal de Cristo Jesus.
o canal ali que Deus vai trazer essa mensagem, vai falar conosco. Então, a princípio, quando a gente deseja ouvir a voz de Deus, seja uma resposta, né? Geralmente a gente busca muito uma resposta de Deus, né? Infelizmente, a maioria de nós busca mais a Deus quando estamos necessitados, estamos passando de um problema e clamamos. Mas Deus, ele está ali o tempo todo disponível para mim e para ti, né? Para estar ali sempre tendo uma conversação conosco, né? Deus sempre está ali nos olhando, cuidando da gente, mas nem sempre a gente compreende isso e às vezes só deixa para procurar ou ouvir a voz de Deus quando a gente passa um momento difícil. Mas, meus irmãos, como igreja do Senhor, precisamos estar sintonizados, conectados com o céu todos os dias da nossa vida. Porque como é que a gente vai conseguir ouvir a mensagem se a gente está desconectado? Parece algo óbvio, mas muitas vezes na nossa vida, quando a gente está na igreja, está lá sentado na igreja, né? O pastor está lá falando, está havendo os louvores, mas estamos totalmente desconectados. Só o nosso corpo físico está lá sentado, mas o nosso corpo espiritual, a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos está extremamente distante. E eu quero dizer para você que todos os dias procure se conectar com o céu, porque todos os dias a palavra do Senhor se renova. E se renova esta palavra também na minha e na tua vida. Mas às vezes, né, por essas mentes estarem distantes, algumas mentes estão fechadas, alguns corações frios, né? O esfriamento, infelizmente, nos últimos dias, alcançará muitos, né? O amor de muitos se esfriarão. Então muitos vão estar deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, para ouvir a voz de uma televisão, hoje em dia para ouvir canais do YouTube, né? Ouvir Twitter, ouvir seja qualquer rede, né? Menos ter uma conexão com a palavra de Deus. E eu queria aqui trazer alguns pontos, né, de como isso pode afetar, né? O que é que pode afetar a gente não ouvir a voz de Deus. Então a gente tem aqui o medo, né? O medo às vezes faz com que nós não queremos ouvir, não desejamos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque quando não há uma conexão com o céu, né? Quando não há aquela questão de deixar fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, a gente tem medo da resposta de Deus, né? Às vezes a gente pede tanta coisa a Deus, a gente pede um sinal de Deus, mas o medo às vezes impede, muitas vezes na verdade impede da gente ouvir a voz de Deus, porque a resposta de Deus pode ser uma resposta que a gente não espere. E o que é que acontece? Faz com que a gente não queira mais ouvir a resposta de Deus, né? O não de Deus, né? Que às vezes é muito difícil da gente obedecer, né? Às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Quer ali barganhar com Deus. Então o medo muitas vezes faz a gente não ouvir a voz de Deus. Outra coisa também que faz a gente não ouvir a voz de Deus, os ressentimentos, né? O porquê de Deus permitir certas situações nas nossas vidas. E às vezes a gente fica, mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus está falando com você ali, no deserto, né? Nas provações, Deus está falando com você. Senhor, mas por que essa enfermidade me alcançou? Senhor, porque eu estou passando por essa necessidade, mas Deus está falando com você naquele momento. Mas às vezes a gente fica ressentido, às vezes nós criamos amarguras, nós não compreendemos a maneira de Deus falar nas nossas vidas. E o que é que acontece? A gente para de ouvir a voz de Deus e tenta agir com as nossas forças. Mas eu quero te dizer, Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em cada provação que nós passamos. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Não tenha medo. Muitas vezes na minha vida eu tive medo de ouvir a voz de Deus. E atrasei, né, muitas bênçãos que poderiam ter chegado antes na minha vida, com medo
né, da resposta de Deus para a minha vida. Então, em nome de Jesus, se hoje você tem medo, ou se você guarda alguma coisa, algum questionamento, converse com Deus, se abra, crie essa conexão, sintonize aí o teu canal com o céu, mas não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Amém? Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente caminha para trás, né? A gente estaciona. Mas, Senhor, mas por que fulano avança? Mas, Senhor, por que fulano alcançou isso? Mas, Senhor, por que fulano alcançou um casamento? Mas, Senhor, por que fulano? Por que não eu? Eu faço tudo certinho. Você pode cumprir a tabela como cristão. Oxi, o que é cumprir a tabela como cristão? Ir para a igreja, né? Dar o dízimo, dar uma ofertinha, levar a primícia. Mas como é que está o seu coração? Como é que estão os seus ouvidos? Aquilo que Deus falou para você, você fez? Ou você disse, não, Senhor, agora não, deixa eu estar preparada para fazer isso. Eu quero te dizer neste momento, lança-te, dá o passo de fé, escuta a voz de Deus, não tem medo do amanhã não, porque Deus é contigo. Avança, confia na palavra dele. Não tenha medo de escutar a voz de Deus. Não guarde ressentimentos, não tenha medo de dar errado. Porque tudo que ocorre na vida dos filhos de Deus é com a permissão dele. Aleluia. Né? Se você pertence a Deus, você vai ouvir a Deus. Em João, eu queria te convidar para abrir aí no livro de João, João 8, 47, que diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Olha, escuta, se tu diz que pertence ao Deus Pai, ao Deus Criador, que o segue, escuta a voz de Deus para a tua vida. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Eu queria te convidar também a abrir o livro de Jeremias, capítulo 33, 3. Jeremias 33, 3 diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não tenha medo de clamar ao Senhor, porque Ele te responderá. E aquilo que tu menos imagina, eu creio que irá acontecer na tua vida. Agora, eu não posso te dizer o dia exato, mas Ele, o Deus que tudo pode, Ele tem algo reservado para a tua vida. Mas clama, porque Ele te responderá. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus na tua vida. Eu quero te convidar também a abrir o livro de Jeremias 7:23. Jeremias 7:23 diz assim: mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Quer ir bem? Quer ter uma vida de vitória? Quer ter uma vida de bênçãos? Não é só questão de ofertar, não. O princípio da obediência, né? Obedeça a Deus, escute a voz dele e você irá bem. Em outras versões, diz que você vai ter uma vida alegre, uma vida de vitória. Então, creia nisso. Obedeça a voz de Deus, Ele será o teu Deus e a tua vida será bem, será tranquila. Escute a voz de Deus, aquilo que hoje aparentemente parece ser um sacrifício para mim e para você. Amanhã você está plantando e amanhã você colherá aquilo às vezes que você até nem consegue imaginar, porque Deus ele está com você. Eu queria convidar a amada igreja também, né? Abrir Lucas 11, 28, o livro de Lucas 11, 28, que diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meus irmãos, você quer ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz? Bem-aventurado aqueles, assim como diz aqui em Lucas 11, 27, né? Desculpa, 11, 28. São os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Em outras versões, diz aqueles que praticam, que obedecem, que é uma característica de um povo que é amargurado
é aquele que não ouve a voz de Deus e não o pratica. É um povo triste, é um povo superficial. Quer se sentir bem, quer ter paz, obedeça, escute a voz de Deus. Não tenha medo de obedecer o que Deus te ordenou, o que Deus te pediu. Não tenha medo. Mais uma palavra aqui, João 10, 27. Quero te pedir para abrir aí, João 10, 27. João 10, 27 diz o seguinte. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Siga a voz do seu pastor, né? Aquele lá de cima, né? O nosso Deus, né? O nosso Senhor. E escute também a voz da sua liderança, né? É o importante também. Deus fala através dos líderes. Ou você não crê que Deus instituiu a liderança da sua igreja? Se você acha que por algum motivo existe uma liderança equivocada, ore, porque Deus é o Deus que revela tudo. Mas interceda, busque, escute a voz de Deus, porque Ele sempre tem algo a falar para mim e para a tua vida. E para encerrar, eu queria abrir aqui, né, pedir para vocês abrirem no livro de Mateus, Mateus 26, Mateus, capítulo 26, e o versículo 39. Mateus 26, versículo 39, que diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O próprio Jesus, né? Lá no Getsêmani ele clama, e no final aqui deste versículo 39, ele diz: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você como igreja quer ouvir a voz de Deus? Faça essa oração, que seja a vontade do Pai, não a minha vontade. Não deixe que a sua vontade impeça de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo, porque a vontade de Deus para mim e para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe. Igreja, escute o que Deus tem para falar para a tua vida, né? Porque tudo que vem de Deus traz paz, traz alegria, traz leveza. Então, se existe algo que te incomoda, talvez hoje você precisa deixar o medo, os ressentimentos, o orgulho de lado e ouça o que Deus tem para dizer à sua igreja. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 18 horas. Vai lá, então, faça sua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.